pessoal, fala visionários, e aí, como é que vocês estão? Bom, já estamos na nossa quarta aula do módulo Foco em Finanças e para continuação daquele assunto que a gente teve sobre crenças limitantes, a gente vai falar hoje sobre bloqueios emocionais. Poxa, Michael, bloqueios emocionais não é a mesma coisa? Não, são quase a mesma coisa, mas isso vai te mostrar coisas específicas de que você tem talvez deixado para trás, deixado de estar atento. Por que bloqueios emocionais? Como eu disse, nas 5 potências nucleares, todo e qualquer falta de gestão em alguma área vai te travar, vai deixar você impossibilitado de crescer nas demais áreas. Então você precisa tratar sobre tudo. Então tudo que acontece na sua infância, na sua vida, isso pode te gerar um bloqueio ou um aprendizado. Então a gente, o ser humano, na verdade o próprio cérebro já cria esse bloqueio para nos proteger, para que a gente evite aquela situação, evite passar por aquilo de novo. Só que se você não ensinar, a maneira que seu cérebro, a maneira que você deve reagir com aqueles acontecimentos, com aqueles traumas, isso vai ficar perpétuo na sua vida. Não vai sumir simplesmente. Você pode esquecer por um momento, mas ela sempre vai voltar. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas, eu já tive, e a cada momento você vai encontrar um bloqueio emocional que você precisa reverter. Por exemplo, um exemplo meu, eu tive um bloqueio emocional, de um abuso que eu sofri na infância, que isso meio que tirou a minha identidade, de entendimento, daquilo que eu precisava fazer. Isso me deixou cada vez mais introspectivo, isso me deixou mais calado. Então isso me afetou até eu entender, a ressignificar, porque aquela pessoa fez, o namorado da minha mãe fez, isso era o que ele tinha para oferecer, é o que ensinaram ele, ou talvez fizeram com ele, e eu não posso nutrir aquilo, dentro de mim, porque o único que vai ser prejudicado vai ser eu, não vai ser a pessoa. Então, o que a gente faz num caso como esse? Se você também sofreu um abuso, se você tem um bloqueio semelhante, você tem que liberar perdão, você tem que perdoar. Porque quando você perdoa, você limpa a sua alma, você se despreocupa daquilo. Então, e o próprio Senhor Jesus falou que a gente deve perdoar o nosso irmão, não 1, 2, 3 vezes, mas 70 vezes 7. Imagina, quantas vezes isso? Então, tem coisas que a gente vive na nossa infância, por exemplo, um outro exemplo sobre a falta de ter alimento em casa, vamos supor, falta de um alimento, isso vai gerar em você um bloqueio de escassez, de pensar sempre no mínimo, não, ó, tem que pegar e dividir aqui, cortar, ervilha em 3, em 4, aqui, vamos dividir, é tudo assim. E tudo que por mais que você tenha dinheiro, você cresça, você arrume um trabalho e consiga ter uma boa condição, você vai continuar ainda com essa mente de escassez, e não vai conseguir alcançar outros níveis, por causa desse bloqueio. Então, você tem que identificar os bloqueios emocionais que você tem, seja ele um medo de aprovação, talvez você passou vergonha, ou alguém te menosprezou, ou te humilhou quando era pequeno, e você tem esse senso, Hoje em dia a maioria das pessoas, tanto do Instagram, das redes sociais, buscam, essa aprovação, e tem esse medo de aprovação, de ser rejeitado, de ser cancelado, enfim. Então, tudo isso são bloqueios emocionais dentro da gente que impedem da gente tomar uma decisão racional em cima daquela situação e daquele momento. Então, hoje a tarefa é o seguinte: eu quero que você liste todos esses bloqueios emocionais que você encontrar. Então, eu citei alguns aqui, e vou te dar uma tarefa para cada um deles. Vamos supor, se você tem o bloqueio da escassez, o que você vai fazer? Você vai num restaurante, Vai no restaurante, você vai tampar assim, ó, sua mão, assim, onde estão os preços, assim, e você vai escolher pelo que tem, ó, o que você gosta. O que você gostar, você escolhe e come. Não olha pro preço, não olha pro preço, para você desbloquear a sua mente. E reserva dias para que você faça isso de novo, para que você não fique focado no valor, em economizar, em aquilo e outro. Eu ouvi um dos sintomas, um rapaz falando que quando ele estava passando no mercado ele viu, nossa, nem é época de Páscoa, mas já tem ovos de Páscoa aqui, acho que eu já vou levar, vou esperar passar a época, de Páscoa e vou comprar
só depois porque vai estar mais barato, né? Aí ele falou, não, peraí, é um bloqueio que eu tenho de escassez, que na minha infância a gente esperava até a data, depois de passar a Páscoa para comprar. Não, foi lá e comprou um dos ovos maiores lá, mais caro, e comprou. Mas por que isso? Ah, por vaidade? Não, porque você precisa treinar sua mente a desbloquear, né? Não se preocupar com isso. Por exemplo, o medo de aprovação. O medo de aprovação, uma pessoa que tem um medo de aprovação dificilmente vai fazer uma live, dificilmente vai fazer algo, ou gravar um vídeo, postar, ou ensinar algo para alguém, ou fazer algo que comprometa ela, entendeu? Tipo, mostre a vulnerabilidade dela. Então, faça isso, grave um vídeo, faça uma coisa diferente, ou louca, estranha, não se importa com o que os outros vão dizer. Porque você fazendo ou não, eles vão falar. Então, se preocupa em ser, aquilo que a gente falou, seja a pessoa que Deus se agrada. E se você tem um bloqueio emocional, né, de um trauma que você passou na infância, de um abuso, de alguém que te magoou, alguém que te feriu, entenda, pense comigo. Aquela pessoa, ela deu aquilo que ela, que ela tem, o que ela poderia dar. Ela deu o seu melhor. Por mais que o melhor dela seja ruim, mas isso não pode interferir no seu melhor. Qual que é o seu melhor que você pode entregar para essa pessoa? É o perdão. É não se preocupar com o que ela fez. Entenda que ela deu o melhor dela. Você tem a possibilidade de mudar isso, né? E dar o seu melhor, que é o bem. Não dar o troco. Porque aí você está se igualando a ela. Está dizendo que o melhor que você pode entregar é isso. É a vingança, é o ódio, a amargura, a angústia. Então, isso vai te corroendo por dentro. Então, libere perdão, vai lá, peça perdão, ou se você não tem essa capacidade, tem essa vergonha, ou talvez você não consiga ter acesso a ela, escreve no papel tudo que ela aconteceu, tudo que te fez mal, né? Fecha os olhos, entrega a Deus, pede para abençoar aquela pessoa e rasga todo aquele papel simbolizando que você está deixando para trás, está apagando. Faça isso hoje, analise. Eu tenho certeza que um peso dentro de você, os bloqueios que aparecerem, você logo vai identificar. Já, opa, peraí, vou mudar, como que eu faço para reverter esse bloqueio, vamos quebrar ele agora, tá certo? Então a gente fica aqui, até a próxima aula. Deus abençoe.